Eu não, eu fico até mais bonitinho no por chamada. Então, onde que a gente parou? A gente parou. Professor, você manda para mim depois, por favor? Claro, claro. Pode assistir depois também. A aula passada a gente já gravou e você acompanhando ali, você vai conseguir chegar no momento certinho. A gente fez isso. A gente parou aqui em relembrar sobre distribuição eletrônica. Vocês lembram isso? É lá do conteúdo do primeiro ano, mas isso cai muito no vestibular, sabe, pessoal? Então é importante que a gente relembre e saiba, assim, se virar com essas atividades, tá? Ó, a distribuição eletrônica é a forma como os elementos químicos são ordenados de acordo com sua energia, ou seja, uma distribuição energética. É a partir dela que os números quânticos conseguem estimar a densidade de probabilidade de encontrar um elétron em um orbital. Então, eu vou fazer o primeiro aqui com vocês, e daí vocês fazem outro para vocês se lembrarem, tá? Porque o primeiro eu vou fazer e eu vou explicando também como é que faz a atividade. Vocês precisam, por exemplo, estar num caderninho assim com vocês, tá? Porque eu sei que vocês não conseguem escrever aqui no. E esse 1, S2, assim, é melhor fazer num caderno mesmo, porque fica mais didático até para vocês, tá? Bom, o que, que eu sei desse átomo de carbono? Eu sei que ele tem 6 elétrons. Por que, que eu sei que ele tem 6 elétrons? Porque está indicado aqui. Beleza, pessoal? Então, eu sei que eu tenho que distribuir 6 elétrons para descobrir quais são os números quânticos e a camada de valência dele, tá bom? Só que, ó, essa não é a única forma de representar, existiriam outras formas também de representar. Uma que eu gosto de fazer seria por camadas, ó. O que vocês podem pensar é que cada uma desses números, eles representam camadas. Por exemplo, eu tenho um átomozinho. Então, eu vou ter a camada K, camada L, camada N e N. N. Ó, na camada K, que é a camada mais próxima do núcleo, ela só suporta 2 elétrons nessa camada. Já a camada L, como é a camada 2 aqui, ó, ela já suporta 8 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Beleza? Já na camada N, ela já suporta 18 elétrons, tá bom? Então, como que eu vou fazer essa distribuição para 6 elétrons aqui no carbono? Eu vou ter que respeitar o diagrama de energia, porque uma camada não pode aceitar mais elétrons do que já existem nela. Então, como é que vai ficar para distribuir esses 6 elétrons? Seria 1s2, 2s2. Ó, eu já distribuí 4 elétrons aqui. Ainda falta mais 2 para chegar no 6. Então, 2p2. Ó, eu faço a soma dos elétrons que eu distribuí. Isso daqui é igual a 6, tá? Quer dizer que eu consegui distribuir esses 6 elétrons. Então, vocês podem fazer o do enxofre, que vocês têm que distribuir 16 elétrons, do silício, que vocês têm que distribuir 14 elétrons, e do fósforo, para vocês distribuírem 15 elétrons, tá bom? E o que vocês têm que respeitar? O sentido dessas flechinhas, no caso, essa flechinha aqui para baixo, o sentido e a ordem dessa flecha, tá? Porque, apesar de eles terem camadas, assim, todos da camada K, eles correspondem ao número 1, tá? Todos da camada L correspondem ao número 2. Vocês, às vezes, têm níveis de energia que se sobrepõem a algumas camadas. Então, você tem que respeitar essa ordem aqui, tá? Então, você não pode vir aqui para o 310 sem passar pelo 4s2 antes. Quando você terminar aqui o 3s2, você tem que vir necessariamente aqui para o 3p6 e distribuir o quanto que a camada ainda suporta. Certo, pessoal? Então, façam rapidinho e a gente já confere aqui a resposta daí, tá bom? Ai, caramba. Que porra que foi essa, cara? Do nada, né?
coçando. Quando assim, eu aconselho a não esquecer o microfone aberto. É verdade, é verdade. Ó, pessoal, vamos fazendo aqui, ó, para distribuir os 16 elétrons, ó. Vou começar ali pelo 1s2, o 2s2, 2p6. Já deram 10 elétrons que eu distribuí, tá bom? Depois do 2p6, vem o Desculpa, é 3s2. 1s2, 2s2, 3p6? A gente Não, aprendeu isso no primeiro ano, Raguel. Cara, mas É. pra não era. Ah, tá, desculpa, é verdade, desculpa aí. Ali, ó. Desculpa. Lembrei agora, lembrei, professor, desculpa aí. Não, tudo bem, às vezes confunde mesmo. E daí, 4s2. Eu já cheguei aqui em... Peraí. Eita, errei. É porque depois do... Não é 4, né? É 3. E eu vi errado. Deixa eu voltar para minha canetinha. Ó, o que é depois do 3s2? Depois do 3s2 é o 3p6. Só que eu não posso colocar 6 elétrons, porque eu já tenho 12 aqui, né? Então eu só quero mais 4. Então ficaria 3p4. Ó, até aqui, então eu distribuí 10 elétrons. Aqui eu distribuí 12. Mais 4 dá 16. Então como que ficaria para o silício? Que eu só quero distribuir 14 elétrons. Ficaria então 3s2 e 3p2. Beleza? E para o fósforo, são 15. Eu já tenho os 10 elétrons aqui, vai ser igual, tá? 1s2, 2s2, 2p6. Vai ficar 3s2 e 3p3. Beleza, pessoal? Isso que vocês têm que lembrar sobre distribuição eletrônica. Bem, o que acontece com o carbono? Ele forma múltiplas ligações, né? Por exemplo, ó, aqui na primeira tem só as ligações simples. Embaixo já tem a ligação dupla, quer dizer que tem uma sigma e outra pi. Sempre que tiver mais de uma ligação simples, vocês lembrem que a primeira vai ser uma ligação simples e a outra ligação ela vai ser uma ligação paralela. Então, ela vai ser uma ligação pi. Já a ligação tripla, ela vai consistir de uma ligação sigma e duas pi, tá bom? Porque são duas ligações paralelas que elas vão ser pi. Bem, na química orgânica, os principais átomos que a gente tem que ficar atento é que isso daqui a gente precisa saber, assim, pelo instinto mesmo, é uma ordem, sabe? Nunca, nenhum lugar que vocês vão encontrar, assim, uma tabelinha que explique quantas ligações faz cada átomo, né? Mas esses aqui você tem que saber até pela própria localização dele na tabela periódica. Por exemplo, o hidrogênio ele faz uma ligação simples. O oxigênio ele faz duas ligações sempre. E o nitrogênio ele faz três ligações. E os halogênios, que são aqueles elementos mais eletronegativos da tabela periódica, eles fazem somente uma ligação, tá? Então, olha como é que isso funciona. Ácido fórmico, cuja forma molecular CH2O2, tem esse nome por ser identificado nas formigas. Hoje produzido em grande escala e é usado na produção de vários outros compostos químicos, como mordente, medicamentos, entre outras aplicações. A partir do desenho abaixo, vamos completar as ligações químicas dos átomos que formam e satisfazem a ligação de cada um deles. Então, o que eu preciso saber para responder, para fazer essas ligaçõezinhas? Eu preciso saber que o oxigênio, ele faz duas ligações, como eu vi naquele slide anterior, tá? Então, ó, esse oxigênio aqui, ele já está fazendo uma ligação com esse hidrogênio, então ele já está fazendo uma. Para ele ficar estável, ele precisa fazer só mais uma, tá? Então ele faz ligação com esse carbono. Já o hidrogênio, ele faz só uma ligação, beleza? O carbono, ele precisa fazer 4 ligações para ele ficar estável, como a gente sabe. Então vai ter uma dupla aqui.
E você pode ver que esse carbono ele já está com 8 elétrons ao redor dele. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. O oxigênio, ele tem 6 elétrons na sua... Ele é do grupo 6A, né? Então, ele vai ter mais um elétron aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Então, são 4, 5, 6 elétrons ao redor dele, e ele está fazendo a ligação com outros 2 elétrons do carbono, ficando estável, certo, pessoal? Então, sempre que vocês tiverem alguma dúvida, assim, vejam se o elemento tem 8 elétrons ao redor. No caso do hidrogênio, o hidrogênio é uma exceção. Ele fica estável apenas com 2 elétrons, tá? Então, o hidrogênio, se ele tiver com 2 elétrons ao redor dele, já vai estar tudo certo, certo, pessoal? Ó, cada átomo de hidrogênio faz uma ligação química, o oxigênio 2 e o carbono 4. Assim, satisfaz a necessidade de cada átomo quanto ao número possível de ligações. Outra atividadezinha, igual assim o que a gente estava fazendo anteriormente, que também comenta, ó, o etanol é uma substância conhecida há milhares de anos e tem aplicações diversas, desde a indústria de bebidas, alimentos e combustíveis. Sua fórmula molecular é composta por 2 átomos de carbono, C, 6 de hidrogênio e 1 oxigênio. A partir do desenho abaixo, compete as ligações químicas dos átomos, de forma que satisfaça as ligações de cada um deles. Então, como é que vai ficar aqui no caso desta molécula? É importante a gente lembrar que o oxigênio precisa fazer 2 ligações. Então, ele vai fazer uma aqui com o hidrogênio e outra ligação com o carbono. Esse carbono, ele precisa fazer 4 ligações para ele ficar estável. Então, ele já está fazendo uma ligação com oxigênio, vai fazer também uma ligação com hidrogênio, outra com hidrogênio e outra com carbono. Está vendo que ele está fazendo 4 ligações? Quer dizer que ele ficou estável. Esse carbono também precisa de 4 ligações, então ele vai se ligar aos outros átomos de hidrogênio que estão ao redor dele para ele ficar estável, certo? E vamos conferir aqui a resolução. Ó, cada átomo de hidrogênio faz uma ligação química, o oxigênio 2 e o carbono 4. Assim, satisfaz as necessidades de cada átomo quanto ao número possível de ligações. A metilamina é um composto orgânico de fórmula molecular CH3 e NH2. É usada industrialmente como reagente essencial para a síntese de muitos outros compostos. Bem, desenhe a fórmula estrutural para a molécula de metilamina. Como que eu posso fazer essa questão? Como que eu já posso começar desenhando? A fórmula molecular, nesse caso aqui, ela me diz muita coisa, sabe? Porque os hidrogênios não estão agrupados todos só em hidrogênios. Então, isso ajuda bastante a gente. Já que é um CH3, eu posso pensar que esse CH3 ele vai estar dessa forma. Ó, um carbono ligado a 3 hidrogênios. Já o NH2, eu sei que ele precisa fazer 3 ligações, mas como está só NH2, eu sei que ele está desta forma aqui, ó, NH2, 2 hidrogênios. Para eu finalizar essa fórmula estrutural, eu preciso arranjar um jeito de fazer essa ligação entre carbono e hidrogênio, e vai satisfazer a fórmula molecular da metilamina, tá? Então vai ficar, eu posso desenhar tanto assim, como na fórmula completa, assim, com ele expandido, tá bom, pessoal? Beleza? Ou posso desenhar assim, ou com ele expandido com um traço aqui, assim, só que ele não vai ficar um traço tão grande, né? Vocês fazem ele mais próximo, assim, tá? Então, se vocês fizeram algo similar, isso aqui já tá ótimo. Olha como é que é a correção dele aqui, ó. Sempre dispõe a molécula onde o carbono se liga a outro carbono, formando cadeia a um hidrogênio ou oxigênio. Os hidrogênios são sempre para completar as ligações restantes dos demais átomos. Bem, como que a gente representa, assim, sempre que eu pedir a fórmula molecular, vocês escrevem a quantidade de carbonos e a quantidade de hidrogênio, como está representado aqui nessa primeira ilustração. Se eu pedir a fórmula molecular, vocês escrevem quantos carbonos tem, aqui como não tem nenhum número, quer dizer que é 1, e quantos hidrogênios tem. Como tem 4, a gente coloca um 4 aqui, tá? Isso daqui é a mesma coisa que essa fórmula estrutural plana aqui.
dele expandido, tá bom? Ou também, essa daqui é outra forma de estruturar que são os átomos que estão expandidos, assim. Para me deixar mais feliz, ó, assim, é que eu acho que essa representação aqui, ela tá meio antiquada, no sentido que ela não contempla, assim, a geometria dela perfeita. Ó. Se vocês quiserem me deixar muito feliz numa prova, vocês podem desenhar ela dessa forma aqui, ó. Com ele de uma forma tridimensional. Oi, Gabi. Daí, por quê? Por que eu prefiro que desenhe dessa forma? Porque aqui você já vai tendo uma ideia da geometria dele também. Porque a densidade eletrônica, pela repulsão eletrônica, vai fazer que todos os átomos fiquem mais distantes possíveis uns das outras. Certo, pessoal? Sobre a classificação dos átomos de carbono quanto ao número de carbonos ligados. Os carbonos eles podem ser primários, secundários, terciários ou quaternários. Isso é só uma representaçãozinha para ficar claro assim em quantos carbonos que o carbono está se ligando, tá? Então ele vai ser quaternário quando ele está ligado a outros 4 átomos de carbono. Ele vai ser primário quando está ligado a só um átomo de carbono. Ele vai ser secundário quando estiver ligado a outros 2 átomos de carbono adjacentes. E ele vai ser terciário quando estiver se ligando a outros 3 átomos de carbono. Fica bem claro para ver aqui, né? Qual que é o primário, o terciário e o quaternário. Bem, para finalizar, tem essa atividadezinha aqui para vocês, tá? Para vocês verem onde é que tem o carbono quaternário, ou seja, um carbono que está ligado a outros 4 carbonos nesse carinha aqui. Enquanto isso, eu vou ir fazendo aqui a chamadinha de vocês, que vocês fizeram, vou conversar também com... É pra gente responder isso daí? Já sabe a resposta? Não, peraí, deixa eu pensar aqui. Só vou deixar um pouquinho menor, porque eu preciso ver. Vocês ainda estão vendo minha tela, né? O bonequinho, tudo, assim. Eu tô vendo. Então, beleza. A Emanuele escolheu aqui, né, o cientista dela, né? O Carl Wilhelm Schell. Professor, não esquece de mandar para mim. Vamos definir agora o seu aqui, na verdade. Escolhe um para mim aí. Ô, beleza. Vai no chat aí e escolhe, cara. Mas pode ser que trave o celular dele, né, cara? Pode explodir também. É verdade, né? Não, vou ver aqui um que ninguém escolheu, sabe? Manda aí pra mim, não tem problema. É pra mim mandar onde o cientista que eu escolhi? No chat. Não, aqui. você vai pesquisar sobre ele. Ou você não escolheu ainda? Não, eu não escolhi ainda. Ah, tá. Quer que eu mande aqui, professor? Tem os nomes dos cientistas aqui. Manda pra mim. Eu vou escolher o nome mais fácil pra eu pronunciar depois. Ah, duvido, cara. Nenhum Liga dos nos nomes nomes. são fáceis, né? Pior que Liga nenhum nos deles nomes. são fáceis. Eu enviei de volta aqui no chat. Se você puder ver ali, escolher, Lucas, eu olho pra você. Olha, se meu telefone desligar, é culpa do professor que ele tá mandando eu sair daqui. Eu vou querer aquele Jones Jacob. Perfeito. Ai, Luquinhas, que voz gostosa, velho. Para de ser viado, homem. Vai interromper a gravação aí. Brincando.